Fala, gente! Sejam bem-vindos ao Focus 23 Coragem, o nosso podcast da superação, dos bastidores da série Focus 23, sempre recebendo pessoas aqui especiais, pessoas que fazem a diferença no convívio social, pessoas que apresentam conteúdo cultural, educacional. E hoje eu tenho a satisfação, essa conversa aqui ela já foi ensaiada tantas vezes, mas aí às vezes minha agenda, às vezes a agenda dele, que é um cara extremamente comprometido, sério. Hoje nós vamos receber aqui uma figura que eu gosto muito de seguir a rede social dele, porque hoje nós estamos carentes de pessoas autênticas, né? As pessoas vão para uma rede social e se preocupam em publicar conteúdo que agrade os outros. E ele é um cara que eu vejo sempre comprometido com a verdade, então vamos para um bate-papo bem gostoso aqui. Professor Alfredo Loeblen, muito obrigado pela sua participação, por sua vinda aqui. Chamei o homem de senhor outro dia, quase saiu na mão comigo pelo telefone. Muito obrigado por ter vindo. Agradecer o Celcinho, né, nosso amigo em comum, que arrastou você para cá. E vamos ter uns momentos de um bate-papo bem agradável aqui, né? Não, eu quero agradecer o convite. E é um prazer estar aqui. Eu sei da sua seriedade, da maneira como você conduz os assuntos. Você falou uma coisa muito importante. Eu acho que o mundo precisa de gente que se posiciona. A gente não precisa concordar com as pessoas, mas deixar de se posicionar, preocupado com o que vão achar, é uma coisa muito triste para uma sociedade que precisa ser repensada em alguns segmentos, ao meu ver. Em vários, né? Porque assim, é uma democracia falsa, né? Você vive uma democracia falsa. Uma democracia verdadeira, você pode se manifestar, quem está participando, ouvindo, ela não é obrigada a concordar, ele não é obrigado a concordar, mas tem que te dar o direito de se posicionar. Quer dizer, eu já fui, por ter algumas posições, ameaçado, já tive questões de ser contratado para emissora de televisão e descontratado depois de 3 horas depois. Já fui convidado para o programa do Neto num dia, desconvidado no outro dia de manhã. Tudo isso, mesmo no esporte interativo, onde eu trabalhava, por algumas posições. Porque assim, eu fico na minha, mas se você perguntar o que eu acho, eu vou falar. E aí, o pessoal do Rio de Janeiro, do esporte interativo, um pessoal bem esquerda caviar, bem iPhone, carro importado, mas quando você falava alguma coisa, você percebia que desagradava. Então, mas eu não vou mudar aos 61 anos para agradar ninguém. Rapaz, eu sofri muito com isso uns anos atrás, porque o pessoal tem a teoria de que o negro tem que ser de esquerda, né? Muitas vezes tem isso. E eu declaradamente sempre fui um cara de direita. Claro, discordei de muita coisa do governo anterior Sem de dúvida, direita, sem que se dúvida. perdeu, e a gente, e não passo a mão, no próprio podcast nós entrevistamos uma pessoa que era da coordenadora da campanha e disse que passava fome quem queria no Brasil, né? Então acho que isso é uma violência, mas nós temos que ter esse entendimento que o respeito precisa existir. Você usou um termo que há tempos eu não ouvia, o esquerda caviar, que era do livro, né? E ele continua, esse termo, ele vai continuar sempre atual, né? Mas principalmente o que nós temos hoje nas universidades brasileiras, uma quantidade de professores que não são brasileiros, eles são militantes. Eles não são profissionais, eles são militantes. Você pega universidades aqui de São Paulo, que quem frequenta de um padrão alto, tipo Mackenzie, por exemplo, PUC, que é um pessoal que às vezes o papai vai levar de carro importado na porta da universidade, que pega só o iPhone modelo 17, 20, sei lá o quê. Não quer um modelo antigo. Mas adora cantar de galo, adora. Então, assim, eu acho difícil, por isso que é importante, porque tem que ter um contraponto em tudo. Eu gosto muito de uma teoria que tem em Israel, obviamente você é um cara inteligente, deve conhecer, que é a teoria do 10º homem. Sim, Né? sim. Que em Israel, seja qual for o assunto, se você estiver gravando meio-dia e falar assim, olha, todo mundo vai falar meio-dia, meio-dia, meio-dia. O 10º, obrigatoriamente, ele vai falar assim, não é meio-dia, é meia-noite. Por mais absurdo que possa parecer, a ideia é que ele faça que os outros pensem que existe uma outra possibilidade. Claro. Só tem um lado que tem o outro, só tem o claro que tem o escuro. A única coisa que eu tenho discordado muito disso, quando eu ouço alguns discursos, não, porque o branco, porque o negro. Eu sou brasileiro. Isso. Eu sou brasileiro. Gostamos de pessoas. Exato. Eu não quero saber se o cara é branco, se o cara é negro, se o cara é gay, se o cara é hétero, se o cara. Eu sou brasileiro e trato todos como brasileiro. E como brasileiro, em alguns assuntos eu me posiciono, não aceitando algumas coisas que querem empurrar a goela abaixo. Querem empurrar a goela abaixo. Principalmente porque a maior emissora do país é uma emissora
ao meu ver, destrutiva de valores, destrutiva de família. Aí quando você fala isso, você é um cara velho e tal, se ter valores, se respeitar a família, se respeitar aquilo que foi colocado em sociedade para todos. For ser velho, então eu não sou velho, eu sou velhaco já. Pré-histórico. Pré-histórico, dinossauro. Na verdade, eu acho muito interessante a teoria do 10º homem, é muito interessante o conceito. E isso foi aplicado, por exemplo, eu não sou, hoje eu não sou seguidor de uma igreja católica, ou eu acredito na espiritualidade através da educação. Eu acho que um povo educado é espiritualizado. Mas a igreja metodista que eu frequentei durante muito tempo, o criador dela chamava-se John Wesley. E um dia, caminhando com um amigo, o John Wesley foi questionado por esse amigo. Ele já era um pastor renomado e ele foi questionado por John Wesley. Você crê em Deus? Ele olhou e falou assim, você tá maluco? Que pergunta que você está me fazendo? É óbvio que eu creio em Deus. Por que você não fez essa pergunta? Por nada. Como ele continuava caminhando, passou um tempinho. Ele, John Wesley, você crê em Deus? Ele falou, você tá de sacanagem, né? Passou mais um pouquinho, ele perguntou, John Wesley, você crê em Deus? Ele falou, eu não sei. Então, esses questionamentos, né? Porque as pessoas aqui, no começo a gente falou aqui em bastidor, que as pessoas falam assim que política não se discute, que futebol não se discute, que religião não se discute. Gente, claro que se discute, se debate, desde que com respeito. E manter o respeito é muito difícil para as pessoas, porque as pessoas, é muito difícil, hoje as pessoas estão acostumadas a ouvir o quê? Aquilo que agrada, né? Exatamente. Então, por isso que eu gosto do seu posicionamento em relação a assuntos diversos, né? Porque teoricamente a gente fala assim, um cara que teve uma carreira no futebol vai falar de futebol, e não é assim. Eu vejo que você se posicionar é fundamental em todos os assuntos. Quando a pessoa não quer falar sobre isso, o cara não conhece. E quando por exemplo, os bons não se unem, os maus se unem. Sim. Então, quando a pessoa fala assim, não, religião não se discute. Opa, discute sim. Eu gosto muito daquela fala, a fé une as pessoas, a religião separa. É verdade. Eu gosto muito disso. É verdade. Eu venho de uma família católica, romana, sou espírita por convicção, e tenho grandes amigos, eu sou muito amigo do reverendo Aldo Quintão, que é o representante da igreja anglicana aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Representante do príncipe Charles. Então, assim, que obviamente, como toda religião, tem prós e tem contra. Mas o importante é que todos levamos a Deus. Sim. Quando você começa a falar que só a sua... Cara, eu fico muito preocupado. E eu sou cristão. Só Cristo salva. Espera um pouquinho só. Então você não está respeitando Maomé, Buda, Sim. os deuses indianos. Eu tive na Índia. Quer dizer, a Índia, a quantidade de deuses na Índia, para nós, né? É surreal. É surreal. Mas, em nenhum momento, eu interpretei... Eu sou sociólogo de formação, minha pós é ciências políticas. Eu falei, olha, que absurdo. Entendeu? Tem tal Deus para isso, tem tal para aquilo. Você precisa respeitar a cultura do outro. Sim. Que foi o que o europeu não fez com o índio. Para mim, a primeira missa no Brasil é um crime. Sim, porque com a história, o povo é pagão, né? Exato. E, na verdade, eles não eram pagãos na concepção da palavra. Eles interpretavam a natureza como se fosse uma entidade divina, sem dizer que era Deus. Eram mais espiritualizados que qualquer um de nós. Exatamente. Então, assim, eu tenho muito receio dessa coisa, só a minha é boa, entendeu? Só a minha é ruim. Ou então você vai numa igreja, seja ela qual for, olha, porque tal santo não pode ser, não existe santo. Cara, a sua não aceita santo? Parabéns, respeite a sua, mas respeite a do outro. E a política é a mesma coisa. Nós estamos tendo hoje uma sociedade que está impondo para você alguns valores, e quando você se contradiz a esses valores, você tenta deixar você de lado, sim, marginalizado. Esse cara é louco, está ultrapassado. Isso não tem a ver com tempo, isso tem a ver com respeito. A exceção está virando regra. A exceção está virando regra, e uma regra muito perigosa, porque eu fui criado num colégio alemão, na época, hoje é o Benjamin Constant, aqui na Vila Mariana. Na época, um colégio tradicional alemão. Entrei no colégio em 67. Então você vê quantos anos apenas depois da guerra, da Segunda Guerra. Sim. 20 anos, nem isso, nem 20 anos. Então era um colégio de uma educação tradicional,
rígida. Hoje tem mais japonês, chinês no colégio que alemão. Mas era uma educação rígida, com uma família rígida, que nunca me incomodou. Que nunca me incomodou. Então, assim, na minha formação, na minha infância, eu não tenho nada que possa desabonar o governo militar. Por quê? Porque depois que eu cresci, eu fui entender que de 31 de março, antes disso, tá? 30, 29, 28 de março, o povo estava nas ruas. Não só eu não tinha nem nascido. Mas tinha 2 anos. Mas o povo estava nas ruas pedindo uma manifestação contra uma ditadura comunista. Então, por que não se fala os dois lados? Eu não estou aqui dizendo que sou a favor ou contra XYZ. Eu sou a favor. Sim. Mas você tem o direito de ser contra desde que você conheça os dois lados. Sim, porque o sistema trouxe coisas ruins, mas eu ia citar, no começo da conversa foi feita uma referência à democracia. Quando houve a transição do governo militar para a democracia, a educação sofreu um impacto direto. E eu vou dar um exemplo das escolas públicas. Existiam 2 matérias que eram interpretadas como assim, bandeira militar, que era o SPB. Educação Moral e Cívica. E Educação Moral e Cívica. E tiraram 2 matérias que são fundamentais para a formação de um bom cidadão. Então, o que acontece? Não vamos trazer coisas boas, do sistema militar, porque nós vamos estar fazendo propaganda para o militarismo. Vamos tirar o que eles fizeram de bom, vamos deixar o que tem de ruim e vamos piorar um pouquinho mais, que aí, né? Então hoje nós temos algumas coisas que acontecem hoje, pareço repetitivo nisso, mas algumas coisas que acontecem hoje são reflexo do que aconteceu com a educação há 30, 40 anos atrás. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Porque fala assim, o povo não tem educação. A gente sabe que não tem. Eu sempre uso o exemplo da sorveteria. Né? Você vai na sorveteria, tem lá um painel com 30 sabores. Aí a pessoa pergunta para atendente, tem sorvete do quê? É bem por aí. Então, a falta de incentivo à educação e à corrupção, porque você pega a maioria dos secretários de educação são adeptos do entretenimento. Eles tratam a educação como entretenimento, que são 2 coisas diferentes. Mesmo os secretários de cultura. Porque você pensa, um secretário de cultura, principalmente em cidade pequena, leva shows que custam uma fortuna e não tem ferramentas culturais para que a população possa ter acesso, né? Então é isso. Isso atrapalha muito. É uma falsa democracia mesmo. E tem uma outra questão, né? Quanto menos cultura você der para a população, mais facilmente ela é dominada. Massa de manobra. Massa de manobra. Então, assim, você vê hoje quem tem filho não é uma pessoa, é o Estado. É. Com 3 anos, com 3 dias, tem 3 dias, tem criança que já está em creche pública. Sim. Aí você recebe a mãe paulistana, você se inscreve no Bolsa Família, ok? O filho vai crescer, você vai para uma escola pública, na minha época, ele tinha que levar merenda, não tinha merenda. Você tem 5 refeições por dia numa escola que a criança fica o dia inteiro, com uniforme, com material, aquele blá, 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 blá. Quem está criando essa criança, desculpa, não é o pai e a mãe, é o Estado. Sim. É evidente que o pai e a mãe têm que trabalhar, é evidente que o pai e a mãe precisam, mas eles têm o papel, não foi o Estado que teve filho. Sim. Então, quando você... E aí você não pode mexer com o filho. Porque qualquer coisa que uma professora... E eu tenho informações, eu dei aula há muitos anos. Hoje eu não daria. Porque eu conheço professoras que estão sendo agredidas. A gente vê muito disso. E quando você fala agredir, não é só fisicamente. Não, é moralmente. É moralmente, exatamente isso. Por quê? Porque o pai e a mãe não estão fazendo o seu papel na formação dos filhos. Que é impor o limite. Você entender que a primeira coisa que é uma bobagem, a escola é a segunda casa. Não é. Na sua casa você faz o que você quiser. Se seu pai e sua mãe deixarem. A escola é um ambiente social onde você vive com pessoas que não são da sua família e esse ambiente tem que ter regras. Sim. A necessidade de você criar regras para que a criança se torne um adolescente e depois um profissional que entenda que existe regra e que não seja tudo vitimismo. Estimular um convívio saudável. Porque senão você vai cair numa questão de vitimismo. Sim. Tá? Quer dizer, eu acho que o vitimismo é o pior dos sintomas do incompetente. Na verdade é a bandeira que ele usa para disfarçar a incompetência. Porque o que acontece, seguindo essa linha para você dar sequência, é muito interessante isso, porque a gente sabe que muitas crianças hoje, de fato, vamos falar da criança,
muitas crianças hoje encontram realmente na escola suporte para alimentação, né? Sem dúvida. E a gente sabe que na pandemia se revelou que tinha criança que, infelizmente, em casa não tinha comida. Só que olhar só com os olhos do coração, a gente vê isso. Mas a merenda, talvez, se não for a primeira, está entre as 3 maiores fábricas de corrupção que existe no poder público. A merenda tem esse poder de legitimar a corrupção, porque é onde se faz muita jogada. Claro. Né? Eu me lembro de um caso, já de uns anos, em Jaguariúna. Do lado de São Paulo. Do lado de São Paulo, que 1 quilo de frango estava sendo vendido a R$50, comprado pela prefeitura a R$50. Quando a lei do comércio é que se você comprar muito, você paga menos. Paga menos. Então, isso realmente é ruim. Em relação à educação, é muito comum você ver um pai reclamar na escola, né? A professora, não sei o quê, que educação que meu filho vai ter, e eu concordo plenamente. A escola, ela é para compartilhamento de conhecimento. Exato. Né? Estímulo à busca pela cultura. Agora, uma palavrinha que é fundamental para a educação nos moldes que nós conhecemos, que é disciplina, isso é em casa. Quando um filho olha para o pai e fala, dá licença, e não é corrigido, ele está dando ali um gatilhozinho para que o filho se torne um marginal. Concordo com você. Entendeu? Eu acho que tem uma questão que é muito importante, que você levantou muito bem. A escola, ela ajuda a formar o cidadão, mas ela não pode ser a responsável por formar o cidadão. A minha grande discussão com padres, pastores, com o Aldo, que a Igreja Anglicana tem 12 creches no interior de São Paulo. A maior da América Latina é aqui em São Paulo, no Paraisópolis. São 1.200 crianças. 5 refeições por dia, tem inglês para as crianças. Tudo lindo, maravilhoso, um atendimento de amor, carinho. Só uma pergunta, e o planejamento familiar? É colocado de lado. Nós temos que trabalhar com a questão da paternidade responsável. Por exemplo, nós temos casos aqui, eu fiz muita palestra na antiga FEBEM. Fundação Casa, como o nome, fui menos. Mas fui na FEBEM muito. Inclusive pro Champinha, que estava lá e tudo mais. Cara, eu cheguei lá, as salas de aula vazias, o pátio lotado. Por quê? Porque a lei diz que o cara não é obrigado a assistir uma... Então ele pode ficar no pátio se quiser o dia inteiro? Pode, beleza. Tá bom. E aí eu pergunto, batendo um papo com uma psicóloga de lá, ela falou assim, e os pais? Qual a participação dos pais? Tem cara que vem aqui, que está aqui internado, o pai e a mãe não vem nem ver. Quando você chama a mãe para conversar, a mãe fala assim, não, esse aí eu já perdi as esperanças, vou cuidar do outro. Espera um pouquinho só. Isso não é um brinquedo. Nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando da formação de indivíduos que vão ter um impacto na sociedade, seja positivamente ou seja negativamente. Sim. Então, é importante, eu soube agora de uma leva nova de promotores jovens que tem chamado mães grávidas, que não tem pai ou filho. Minha senhora, vamos chamar o pai do seu filho aqui. Mas pode ser o Zezinho, o Guinho e o Luizinho. Nós vamos chamar os 3 para fazer o exame de DNA. Porque está muito fácil. Imputar responsabilidade. E aí você vai entrar, onde eu falei lá atrás, que eu acho que talvez seja o pior câncer desse país, seja a Rede Globo, porque o que ela passa para as famílias é exatamente o contrário. Não é liberdade, é libertinagem. Libertinagem. Você tem novela às 5 da tarde, que o cara sai da cama com um, vai com a outra, a mulher deu para 4 para poder subir no emprego, aí você vai para um BBB, entendeu? Que nada mais é do que, na minha visão, um filme pornô sem sexo explícito. Sim. Entendeu? Só insinuando, mas nós precisamos estipular limites. Sim. E quando você quer lacrar demais, você acaba irritando. O que aconteceu agora com a seleção feminina de futebol? A mídia quis lacrar tanto em cima, a Rede Globo fez tanto, mas tanto, que uma grande parte da população torcia contra. Por quê? Porque ninguém aguentava mais. Eu quero ter direito, eu acho engraçado. Eu não gosto de basquete feminino. Se eu chegar na rua e falar em alguns locais, eu não gosto de basquete, ninguém vai falar nada. Mas se eu falar que eu não gosto de futebol feminino, você é machista, você não sei o que lá, você é preconceituoso. É hipocrisia. É hipocrisia. Nós temos a liberdade de falar o que você quiser, e você foi muito feliz no início da tua fala em relação a respeito. Tá? Respeito. Você deve conhecer o Valmir Jorge. Sim. Valmir Jorge, jornalista, conhece, amigão, mas amigão, gente boa. Desde que o mundo é mundo, todo mundo chama o Valmir Jorge de pretão. Se você chamar ele de Valmir, ele nem olha.
E nós estávamos uma vez num lugar almoçando e o cara na mesa falou assim, Pretão, pega ali. Nossa, uma mulher do outro lado, o senhor não tem vergonha de chamar ele de Pretão? O Valmir virou e falou assim, em primeiro lugar, quem tem que se ofender sou eu. Em segundo lugar, o neguinho da Beija-Flor, sendo ameaçado em redes sociais para tirar sua página, se não mudar o título da página, porque ele é o neguinho da Beija-Flor desde que ele nasceu. Cara, é assim. Eu sei que as pessoas às vezes vão me criticar. Eu sou muito vítima de racismo. Mas eu acho que o racismo existe. Sou muito. Eu recebo ofensas assim. Só que o que eu tento explicar para as pessoas é diferente chamar. Fala, neguinho, bom dia, irmão, você tá bom? Ponto. Ô, seu neguinho do. Entendi. É diferente. O tom. O meu mecânico, o apelido dele é Neguinho. Eu não sei o nome dele. Então, é isso que as pessoas precisam ter consciência. Hoje, existe às vezes o cara levanta uma bandeira do racismo, é igual estupro. O cara levanta uma bandeira do racismo que às vezes ele está levantando um negócio de uma maneira tão errada que ele, ao invés de colaborar na batalha contra o racismo, ele está trabalhando contra. Exato. A mesma questão do estupro. Exato. Quando uma mulher faz uma falsa denúncia de estupro, ela está prejudicando aquelas milhares de mulheres que são estupradas de verdade. Então, o pessoal, eles... Ó, você quer que eu te dê uma... Você conhece o... Já assistiu o Navio Negreiro de Castro Alves com o Vado? Sim. Claro. O Vado morou muito tempo em Campinas, era amigo do meu pai. E o Vado, uma época, teve uma esposa que era loira. E tem um trecho do Navio Negreiro que fala, né, o cara tá lá e fala, negro, tem que respeitar a negra, tem que amar a negra, que é uma peça de Castro Alves, né, da obra de Castro Alves. E ele saiu com uma loira, os caras queriam bater nele. Os caras transportaram o personagem para a vida real do cara. Mas tá cheio disso. E aí cai naquilo que eu ensinei para os meus filhos, que você replicou aqui, que vai ser bacana meus filhos verem isso. Meus filhos, quando eram garotos, eu sempre ensinei para eles. Falei assim, ó, você não tem que gostar de loira, de morena, de branco, preto, você tem que ser feliz e gostar de pessoas. É isso mesmo. Quem te agrega, né? Até aproveitar, outro dia aconteceu um episódio, até aproveitar para a gente depois passar para outro tema. Aconteceu um episódio que caíram matando em cima de mim. Porque eu disse que eu era contra a parada gay. Puta, cara, eu recebi uma enxurrada de crítica, porque pegaram o trecho em que eu dizia isso. Pensaram. Então, aproveitar que nós estamos no bate-papo aqui alto nível, o que acontece? Eu também seria contra uma parada hétero que apresentasse desrespeito. O cara pega a família e leva para assistir a parada gay. E a parada gay, gente, não é só o que vocês veem de bom na Rede Globo, não. A parada gay tem cenas de sexo explícito, gente atrás de caminhão ali, desrespeito. Independente de ser gay ou hétero, independente de ser LGBTQI+, ou ser hétero, você não gostaria de ver você com uma criança ali, passar e ver um casal hétero tendo uma relação sexual atrás de um caminhão. Não é questão de gostar, é ter o direito de não ver. É exatamente. Você não se sentiria confortável. Lógico. E acharia desrespeitoso, porque você está com uma criança ali. Lógico. Então, independente de ser gay ou de ser hétero, o respeito cabe para todo mundo, né? Então, só para deixar esse posicionamento, sou contra por essas questões, sou contra o uso do dinheiro público para isso. Ah, mas é patrocínio, não sei o quê, mas tem polícia. Claro. O trânsito que precisa ser desviado, a limpeza que precisa ser feita. É isso mesmo. Então, hoje, o oba-oba está muito fácil. E eu tenho muitos amigos da comunidade LGBT que eu amo de paixão, alguns dos meus melhores amigos são assim, eu não vejo eles com esse entusiasmo. Mas a tal da militância. O problema não é a bandeira que se defende. O problema é o militante. O militante, por exemplo, eu também tenho. Futebol é um dos segmentos que talvez tenha mais homossexuais dentro da sociedade. Sejam jogadores, árbitros, dirigentes. Mas é tabu. Hoje já não é mais. Tá? Hoje já não é mais. Mas nunca houve. Nós tivemos um assistente, muito meu amigo, chama Sérgio Senedese, é de Santa Fé do Sul, um cara que eu admiro demais. Viajei com ele o Brasil inteiro. Nunca. As pessoas têm que ter um limite. Então eu sabia, ele me respeitava, o problema não é meu, o problema é dele, a vida é dele, ponto. O problema é que nós queremos, na sociedade atual, a militância, que é o cara que aponta para você o dedo
E ele quer impor a força. Então ele quer colocar um Jesus gay, numa parada gay, num crucifixo, deixando de respeitar A crença de a milhões de crença pessoas. de milhões de pessoas. Por quê? Isso aí Freud explica, a psicologia explica e a psiquiatria também explica. Ele quer agredir, porque ele se sentiu agredido. Ele acha que ele agredindo, ele vai mostrar, pelo contrário. Quando você fica incitando essa coisa de forçar uma situação, mais o homofóbico aparece. Sim. Quanto mais você quer cutucar, obrigar o cara, não, porque é racista, mais o racista aparece. Eu lembro do Paulo César Oliveira, quando começou a apitar, eu apitava na mesma época que ele. Você foi muito feliz quando você falou assim, é diferente do cara falar neguinho, o cara, eu percebia nos estádios alguma vez, que o cara não xingava, vai juiz, vai esse, vai aquilo. Aí o cara já falava assim, ô neguinho e tal. O cara já aproveitava a questão do futebol e metia o racismo no meio. Sim. Tá? Então, quando você coloca à força uma coisa para a sociedade, eu não sou obrigado a aceitar. Sim, Tá? claro. Seja qual for o tema. Mas você tem que aceitar. Não tenho que aceitar nada. Aliás, a Constituição me dá o direito. Eu não posso ser, como você bem colocou, desrespeitoso. Eu não posso ofender. Eu não posso... Você acha que eu acho que esses malucos que tem aí, dos calecas do ABC, que querem bater em gay na rua, que vão buscar... Esses caras têm que ser presos. Bandido. Bandido, lógico. Bandido tem que ser tratado como bandido. Ponto. Ok? A discussão não é essa. Agora, que o indivíduo tem que ter o direito respeitado de achar se é normal, se não é normal. Então não pergunta. Eu não aguento mais aquela coisa do cara fazer a pergunta querendo que você dê a resposta que ele quer ouvir. Ele pergunta e já responde. Pô, cara, é um negócio de louco. Então por que pergunta? Porque você pergunta. Na verdade, você tem que respeitar a opinião do próximo, seja ela qual for. E assim, eu particularmente entendo que da sua vida você faz o que você quiser fazer. A vida é sua. Mas o seu direito termina onde começa o do próximo. Onde começa o do próximo. Ponto. E no futebol? É uma curiosidade que eu tenho, né? Você começou como no futebol? Na verdade, eu jogava na Várzea, lá no Parque do Povo, no Itaim Bibi, onde é o Parque do Povo, que também só acabou. Por quê? Porque em volta a região do Itaim Bibi, muito cheio de juízes que moram lá, desembargadores, e quem ia no Parque do Povo era o povão jogar bola. E os caras não queriam. A eterna segregação. Achava, isso ninguém fala. Isso ninguém fala. Enche o saco. Ah, mas você viu, o cara foi jogar na Argentina e chamar ele de macaco. Gente, eu ia apitar na Argentina, olha a minha cor, os caras me chamavam de macaco. E tem uma questão cultural que as pessoas não falam na televisão. Que o argentino chama o brasileiro de macaco porque o brasileiro sempre copiou os Estados Unidos. É macaco no sentido de imitação dos Estados Unidos, no dinheiro que tinha na época, no próprio República Federativa. Não tem essa conotação racial. Claro que tem gente que se aproveita, é evidente. Mas a questão macaco para o argentino, culturalmente, sempre foi o fato do brasileiro imitar o americano. Mas, eu repito, é evidente que tem gente que se aproveita. É evidente que o cara chama, ô negão, não tá chamando de negão porque o cara é amigo. Entendeu? Quando eu ia apitar lá, dentro de campo, a coisa mais comum. Negro, às vezes o cara nem era negro. Então, assim, nós precisamos parar de colocar qualquer fala, sabe? Você falou agora há pouco, você pinça uma fala, nossa, que o cara falou, o cara é racista, o cara é homofóbico, entenda um contexto. Tudo tem um contexto. No caso do argentino, ele é estúpido mesmo, é diferente. O problema todo é o seguinte, o argentino, ele é realmente preconceituoso. Porque não precisa ser racista, né? Isso que eu ia falar. O cara não precisa ser racista, ele pode ser estúpido. O que é o estúpido? O cara que ele não respeita os limites da rivalidade. Mas o e preconceito ultrapassa. não é só cor, você concorda? Não é só cor. O preconceito, na verdade, o maior preconceito no Brasil não é cor, é diferença social. Tá bom, então vamos lá. Por que ninguém fala que na França... Como é que o francês trata o árabe? É terrível. Eu conheço a França, é terrível. E falo mais. Eu tenho uma vivência em Portugal, gosto muito de Portugal, mas também Portugal se acha o dono do mundo, português. Tenho amigos queridos que eu amo, um beijo para meus amigos de Portugal, mas é difícil. Se eu for falar de sexo com português, ele vai falar que ele inventou, de tão bom que ele é. Então, mas a questão que eu estou te falando, se você vai abrir um assunto, nós não podemos só pensar a Argentina.
Sim. em relação ao brasileiro. É como aqui, você não pode pegar só um corte, vai assistir o programa inteiro. pra você Exatamente. Se saber o você contexto. pegar uma frase e falar, o cara falou isso aí mesmo, isso aí. processa ele. Não é isso. Você tem um contexto. Então, se você vai falar do argentino, você tem que falar do francês, tem que falar do português. O japonês é fechado pra caramba. O judeu não é fechado. Nossa, você não pode falar. Mas você sabe Eu que... tenho amigos judeus, Eu também tenho. entendeu? Mas você sabe que ainda existe essa questão. Você pode falar de XYZ, mas não fala de judeu. Sim, sim. Eu vou muito à Alemanha, e aí os meus amigos perguntam, nossa, lá, e o racismo? Zero, comigo zero. Porque acho que eles têm tanto medo, né, de tanta vergonha Do que passaram. do que passaram, fizeram. então existe uma consciência e tal, porém, eles têm muito preconceito com refugiados. A Angela Merkel tomou uma atitude lá que foi complicada, né? Foi. Quando ela abriu para os muçulmanos, né? Sim. Diz que os muçulmanos, eles que foram para a Alemanha, começaram a xingar na rua as mulheres alemãs, que é normal, né? A mulher sem sutiã, aquela coisa toda e tudo mais. Eu acho que essa questão cultural é difícil, né? É difícil porque está num território novo, mas com hábitos culturais antigos. Exato. E aí, aquela coisa, vem na minha casa, me respeita, É isso aí. e acaba sendo alguma coisa radical. Eu tenho uma amiga querida de infância, Selma, um beijo. Ela tem sido responsável através de terapia, ela é terapeuta, mora na Alemanha, está mudando para a Espanha. E ela me confidenciou que quando chegou na Alemanha, o filho dela foi espancado por um grupo de refugiados, né? Com preconceito, ou seja, eles sofrem preconceito e acabam também transmitindo esse preconceito adiante. Então é uma coisa que se alastra muito. E aí você começou lá no futebol, mas você tipo assim, você jogava na várzea. Jogava na várzea. Mas você pensava assim, eu vou ser um árbitro profissional, ou você falava, eu vou ser um jogador profissional? Tinha um fato anterior que foi muito engraçado. Eu, quando era criança, eu jogava botão em casa. Futebol de adoro mesa. futebol de mesa. Só que eu sou velho. Pode falar que eu sou velho. Eu jogava futebol de botão. Botão. Né? Eu sou amigo do presidente da Federação de Futebol de Mesa, que é o Fará, filho do Eduardo Fará, que foi presidente da Federação Paulista. E eu falo para ele, para com esse papo de futebol de mesa. É futebol de botão. Futebol de botão. Meu, que delícia. Eu jogava no chão da sala e tal. E eu fazia os campeonatos, jogava sozinho, coisa de maluco. E eu que apitava os jogos. Entendeu? Eu fazia o campeonato, eu apitava os jogos. Então, eu sempre tive uma tendência. Quando eu estava na várzea e não estava jogando, o pessoal falava, você não quer apitar aí e tal, apita esse jogo, não sei o que e tal. E uma vez eu estava apitando um jogo depois do meu, e vieram alguns árbitros da federação que iam apitar depois de uma final, tal, amadora, e um deles faleceu agora, há 2 anos atrás, muito querido amigo, o Almir Laguna. E o Almir falou assim para mim, vem cá, Alfredo, na época não era ainda Loeble, né? Você gosta de apitar, né? Eu falei, eu gosto, né? Ele falou assim, por que você não aprende? Até hoje eu não sei se ele quis dizer que eu precisava aprender porque eu não sabia nada, era muito ruim, ou se ele quis incentivar que eu fosse para a federação. E eu fui para a federação e eu dei muita sorte. Eu acho que tem umas coisas que chama de destino, chama de sorte, chama de Deus, sem querer comparar os três, evidentemente. Mas eu cheguei na federação, comecei a fazer o curso e do lado da federação tinha o sindicato dos árbitros. E ele me levou lá e falou, cadastra ele aqui, já apita na várzea e tal. E quem mandava a Copa São Paulo naquela época não era a Federação Paulista, era o Sindicato dos Árbitros, que indicava os árbitros, porque quem fazia a Copa São Paulo era a Prefeitura de São Paulo. Né? Beleza. Eu ia apitar um jogo, saía para ir apitar, falei, nossa, que legal, vou apitar Botafogo e Corinthians e Botafogo no Anacleto Campanella. Aí fui para casa, minha saudosa mãe corintiana fanática, mãe, que legal, nem cheguei, já vou apitar um jogo do Corinthians aqui e tal, pá. E o jogo seria à noite, sem TV, sem nada. E eu estava em casa, nem tinha essa época, não tinha celular, não tinha nada. O cara virou e falou assim, minha mãe falou assim, tem um telefonema para você, da federação. Eu falei, federação? Não, do sindicato. Tá bom. Oi, pois não. Corre para o Anacleto que o jogo vai ser agora, 3 da tarde, porque vai passar na TV. Cara, olha que loucura, eu não tinha planejamento psicológico, você tem que se preparar para apitar. Não tinha nada, não tinha experiência, não tinha nada. Já estava difícil se fosse... Cara, aí corri para o Anacleto, foi 1-0 para o Botafogo. No dia seguinte, eu fui levar o relatório no sindicato, que você entregava lá, tinha um recado para você comparecer na federação. Estava começando o curso da federação. E na época era o Hildo José da Costa, que estava na comissão da arbitragem. Ele me chamou e falou assim, olha, eu vi teu jogo ontem,
vou começar a te dar umas oportunidades. E graças a Deus dali fomos em frente. Eu cheguei na primeira divisão em 4 anos, que na época foi um recorde. E depois o Paulo Sérgio Oliveira conseguiu derrubar, Superar. chegou em 2 anos. Foram quantos anos de carreira profissional? 12 anos. É uma vida, né? Olha, eu perdi muita coisa. Eu perdi um noivado, uma pessoa que na época eu era apaixonado. Minha filha não me perdoa até hoje que eu não vejo ela crescer. Não perdoa, não adianta. Porque, cara, você não para em São Paulo. Entendeu? Você chega, você apita domingo, volta segunda, entrega o relatório, terça tem que viajar para o jogo de quarta, volta quinta. Então, assim, mas não é questão de vitimismo também, coitadinho, porque tem muita profissão assim. Eu tenho amigos que são médicos, que o telefone do cara toca 2 da manhã para correr para o hospital. Assim, a minha profissão foi assim. Policial. Né? Tem N profissões. Eu tenho um amigo que é engenheiro da INEL, de madrugada é chamado, porque acabou toda a iluminação na marginal. Então, assim, toda profissão tem ônus, tem o bônus. Né? Ah, mas jogador de futebol, o cara ganha muito, só tem um monte de dinheiro, um monte de mulher. Não é bem assim, entendeu? Não é, tem uma série de problemas também nesse segmento. Eu tenho amizade também com outro árbitro, que é uma figura, que é o Rodrigo Bragueto. Bragueto teve comigo, com meu amigo Jailton, aí nós comemos pizza tem acho que umas 3 semanas. Gente boa. Figuraça, né? Figuraça, gente boa. E eu te falo, a preparação psicológica tem que existir, né, para um jogo. Você tinha um esquema de concentração, porque o cara pensa assim que é só o jogador, mas, por exemplo, o jogador não vai pra balada um dia antes, não sei o que, o árbitro também tem isso, né? O cara dá uma segurada. Sem dúvida. Fazer uma rotina, tem que ter condicionamento, essas coisas as pessoas não pensam, né? Hoje tem que ter um condicionamento físico, mas tem que ter um psicológico, que talvez seja mais importante. Mais importante, né? Hoje o celular ele é uma arma. Então, se eu tiver, vamos supor, que é um direito meu. Então, hoje eu sou divorciado. Se eu arrumar uma namorada, vou tomar um chopinho com ela no sábado. Não vou apitar domingo. Se eu tomar um gole de chopp, vai sair em todas as redes sociais que eu estava enchendo a cara. Potencializa. É lógico. É lógico. Então, o preparo psicológico, ele começa quando você vê o jogo. Sei lá, vou pegar um exemplo aqui, vai. Palmeiras e Flamengo. Você vê a condição dos dois no campeonato, se estão brigando em cima, embaixo, o que tem. Não entre em buscar os detalhes dos times. Olha, tem uma briga antiga de Palmeiras e Flamengo nisso, tem 2 jogadores que não se fala aquilo. Então, eu ficava aquela semana, aqueles dias que antecipavam a partida, sem ler nada, sem ver nada. Porque senão você se contamina. Sim. Entendeu? Porque hoje, infelizmente, uma parte da imprensa, ela não quer só ser informativa. Ela informa, julga, condena e já dá... Ela quer ser tendenciosa. Já pune, exatamente. E você já sofreu... uma coisa que eu tenho curiosidade de perguntar. Muito se fala de corrupção, até teve o caso famoso daquele juiz... Do Edilson? Do Edilson. A máfia do apito. A máfia do apito. Se alguém já tentou te aliciar para você manipular resultados de jogo? Já. E os caras chegam na caruda ou é uma coisa... Não, nós denunciamos, tivemos 2 situações. As 2 nós denunciamos e não deu nada. Uma delas, eu estava apitando Ponte Preta e Santo André, e eu posso falar porque isso aí ficou público. O cara foi afastado da federação 2 anos e depois virou presidente da Ponte Preta. Um tal de... o nome dele? Acho que era Abdala. E nós estávamos... Mas chovia demais uma noite em Campinas, chovia muito. E no vestiário, na época, você recebia no vestiário. Hoje não. Você apita os jogos, recebe na sua conta, mudou tudo. Mas você recebia no vestiário. Pegava nota falsa pra caramba, porque os clubes não têm culpa também. Recebe na bilheteria, vai se pagar, bom, enfim. Aí ele foi no vestiário, estavam assim, os assistentes sentados na cadeira, a sorte que tinha um PM que estava usando o banheiro, e tinha mais os PM lá fora. Aí ele entrou, dá licença, dá licença. Eu falei, pois não. Ele falou, não, ó, que chuva, né? Eu falei, mas no intervalo, o senhor dá licença, que nós conversamos no intervalo. Você conversa do jogo. O assistente, ó, fica atento nisso aqui. O outro jurou aquele ali, fica... Enfim. Ele pegou e falou assim, não, ó, tirou do bolso uma pacoteira de dinheiro e falou assim, isso aqui é um presente para vocês, porque como vocês estão estragando o uniforme, é para vocês comprarem uniforme novo. Aí eu falei assim, não, nós já fomos pagos. Ainda dei uma brecha pro cara se tocar que não tá agradando. Esse cara é fraco de negócio. Né? Aí ele pegou e falou assim, não, eu sei que vocês foram pagos antes de começar a partida, mas isso aqui é um presente para vocês. No ato. Eu falei, o senhor PM, o senhor escutou? Escutei. Então vamos pra delegacia depois do jogo. Cara, não, você tá louco, que isso? Você levou a mal, você entendeu mal e tudo mais, blá, blá. Pô, cara, saímos, jogo à noite, acabou quase 11 horas, fomos pra delegacia, saímos da delegacia já às 4 da manhã, nunca mais me chamaram.
Mas eu sei que ele foi afastado na federação 2 anos. Ele foi punido. E no outro, Come Fogo, Ribeirão Preto, Comercial Botafogo, foi muito legal. Isso foi engraçado. Porque o Botafogo ganhou dentro do campo do Comercial, 1-0. E eu expulsei o zagueiro do Comercial com 5 minutos de jogo. Entrada. Uma entrada dura. Aí, eu estou vendo um vestiário muito grande da arbitragem, e eu olhando que o presidente do Comercial ficava andando para lá e para cá na porta do vestiário, fazendo assim. Como a PM estava aberto, o vestiário estava muito quente, eu falei até para o assistente, vamos fechar a porta? Ele falou, não, está muito quente, não é? Então tá bom, deixa aberto aí, foda-se. Aí pegou tal, ele entrou no vestiário. Não, posso falar com o senhor? Eu falei, ele vai reclamar alguma coisa, né? Típico. Depois, não, algum problema? Não, mas queria fazer só uma pergunta. Não estava tudo certo? Aí eu já parei de me arrumar. Certo o quê? Aí ele botou a mão na cabeça. Eu sou muito burro. Eu mereço me ferrar. Eu falei, não estou entendendo, não. Pagou pro intermediário. O que aconteceu? Não, aconteceu o seguinte. Segunda-feira apareceu um cara aqui dizendo, eu sei que você precisa ganhar o Come Fogo. E eu sei quem vai ser o árbitro do jogo. Se você me der 20 mil, eu dou pra ele. Naquela época, 20 mil era uma puta grana. Hoje é um dinheirinho bom. Aí eu peguei e falei assim, primeira pergunta, falaram meu nome? Ele falou, não falaram o seu nome. Eu conheci o árbitro. Eu falei, o senhor não é presidente do clube? O senhor não sabe que a escala sai quinta-feira? Como é que na segunda o cara sabia que ia apitar o jogo? Eu sou muito burro. Mas deixa pra lá. Eu falei, oi? O que é? Deixa pra lá? O PM, chama o comandante de policiamento aí. O cara, o que você vai fazer? O cara veio, eu falei, pois não, aconteceu assim, que é pra delegacia. Cara, são 300 e poucos quilômetros a São Paulo. Por mais que você não dirigia, tinha motorista, mas, pô, chegava cansado quebrado, pra né? Cacete. Nós passamos a madrugada na delegacia, até fazer o boletim de ocorrência. Acho que o delegado torcia pro Comercial, porque não deu nada. Mas foi engraçado essa história, foi que o ex-presidente Fará me chamou, no dia seguinte, saiu na imprensa e tal. Aí eu contei pra ele, ele pegou o telefone na sala, ele tinha uma mesa enorme. Ele gostava muito de cavalo, cheio de quadros, estátuas de cavalo na mesa. Ele botou no Viva Voz e ligou pro presidente Comercial. Cara, eu não posso falar o que ele falou pro cara, você não tem noção. Mas ele escrachou de uma tal maneira, que às vezes você xinga, é uma coisa, mas ele botou o cara numa situação, e o cara, não, calma, presidente, calma. E ele, calma nada, você tá pensando o quê? Você é um fazendeiro, imagina como é que você cuida das suas fazendas, deve ser desse jeito, tudo no jeitinho, mas acabou. Foi essas 2 vezes. E hoje deve continuar, ainda continua assim, né, gente querendo aliciar. Veja, o ser humano é muito complicado. Então você falar assim, a classe dos árbitros, ela é uma classe séria? É. A grande maioria deixa suas famílias em casa, gostam e também vão buscar o dinheiro para sustentar seus filhos. Agora, você bota a mão no fogo por classe nenhuma. Não, sempre tem. A grande maioria faz certo, mas Lógico. sempre tem. Cara, tem médico que vende por fora, aí cirurgia para o plano pagar, até cirurgia plástica. É complicado. Você conhecia o Edilson? Conhecia muito bem, na minha turma, muito bem. E você imaginava que ele ia se envolver no escândalo assim? O Edilson sempre foi um cara fechado, com poucos amigos. Apitava muito bem. O que surpreendeu mais a gente não foi o Edilson, foi o Danelon. Ah, é? O Paulo Danelon era um cara muito querido pela classe. Ele imitava o Batoré, de Piracicaba, mas era um cara muito querido. Ao contrário do Edilson, que era sempre isolado, até o Edilson no começo, como a gente era a mesma turma ali e tal, a gente tinha uma certa proximidade. Quando começou aquela coisa de rivalidade, ou ele ou eu, amigo, você cuida da tua, que eu vou cuidar da minha. Natural, né? Mas o Danelon surpreendeu bastante, ninguém esperava. Foi o maior episódio de corrupção do futebol brasileiro ou não? Em termos de arbitragem? Que vazou, sim. É lógico. Eu vi algumas coisas dentro de campo, o jogador fala assim pro outro, ou não corre não que tá atrasado o salário. Isso aí não é corrupção. É lógico que é corrupção. Claro. Porque você está interferindo em quem, por exemplo, loteria esportiva, eu jogo na loteria. O que eu tenho a ver se o Zezinho e Luizinho e o Guinho não estão recebendo salário? Eu joguei no time dele. Então eu estou influenciando aqui, estou influenciando ali, estou influenciando, entendeu? Tudo, tem corrupção nesse sentido também. Eu acho que tem muita coisa que acontece que não vaza.
Que a gente acaba não sabendo. Quem que é o melhor árbitro, na sua opinião? Hoje, Hoje. eu acho que o Klaus. Acho que ele, às vezes, ele é um pouquinho soberbo pro meu gosto, entendeu? Não fez a Copa do Mundo que eu achei que ele ia fazer. Eu fiquei surpreso que o Wilton Sampaio fez uma Copa melhor que a do Klaus. Porque o Klaus está em São Paulo, e a melhor escola de arbitragem do Brasil é São Paulo, depois Rio Grande do Sul. O Wilton, as escolas do Nordeste sempre sofrem um pouco mais, porque tem uma regra, e uma regra verdadeira na arbitragem. Onde o futebol vai bem, a arbitragem vai bem. Você vê, vamos pegar Sergipe. Nós tivemos um grande árbitro, um grande amigo, que é o Sidraque Marinho. Depois que o Sidraque parou, tentaram botar o Antônio Olha, que era assistente, virar árbitro, mas não rolou. E depois deles, ninguém mais fala nem arbitragem de Sergipe. Por quê? Porque o futebol sergipano é fraco. Entendi. E o Daronco? Não gosto. Acho que apita com tamanho. Aliás, eu ouço umas coisas na imprensa. O Daronco assusta pelo tamanho. Desculpa. Isso é futebol profissional. Isso Não é MMA. não é MMA. Não tem cabimento. E outro, o Daronco apita com o VAR hoje. Pode perceber. Todo jogo dele, ele passa metade do jogo com a mão aqui no fone de ouvido dele, lá para poder ouvir melhor. O VAR não tem essa finalidade. O VAR não apita o jogo. O VAR só é consultivo. Você tem alguma coisa que você pode falar assim, ó, isso é positivo no VAR e isso é negativo? O VAR da FIFA é 100% positivo. O VAR brasileiro, como sempre, esse maldito jeitinho que nós colocamos na nossa sociedade... Distorce. Eu tenho, fazendo um parâmetro, eu tenho um amigo meu que era engenheiro-chefe da Volks. Ele falava assim para mim, Alfredo, nós levamos 10 anos para montar um carro. O carro vai para a rua, aí o cara vai lá e rebaixa o carro, tira o teto e bota... O cara fode com o carro, cara. Aquilo é estudado. O VAR, o cara não chegou do dia para a noite. E, aliás, se eu fosse um cara mais inteligente que eu sou, eu estava rico. Porque eu falei com o Marco Paulo Del Nero, quando eu estava na comissão em 2005, falei para ele, doutor, vamos fazer uma experiência com VAR de cabine. Mas não era esse VAR que está aí. A minha ideia era só uma pessoa. Porque quanto mais pessoas discutirem o lance, mais opiniões você vai ter diferente. Você coloca 6 caras na cabine. Cara que nunca pitou nem o Lari Madureira. Para poder coordenar a arbitragem de Corinthians e São Paulo. É evidente. O futebol americano funciona muito bem, né? Por quê? Porque é o que você falou agora. Você tem um cara lá que vai olhar lá em cima e acabou. Agora aqui, esses dias eu vi um negócio no jogo do Palmeiras e Fortaleza, que é bizarro. Apareceu no placar do estádio assim, decisão, pênalti não impedimento. Mas quem é que falou que o VAR marca pênalti? O VAR sugere uma revisão do lance e é o árbitro que toma a decisão que toma a decisão. O impedimento não. Por que impedimento não? Porque tem um software. É diferente. Que, aliás, também deveriam usar o software que usaram na Copa do Mundo. Porque esse que está agora, cada frame que se adianta, você já mudou tudo. O que é a bola sair do pé? Se eu colocar a bola encostada no pé do jogador e colocar as linhas, é uma coisa. Se eu já colocar depois que ela está saindo, já é outra coisa. Por isso que a Inglaterra, ao meu ver, de uma forma muito inteligente, ela colocou a história dos 5 centímetros, que é o quê? Linha sobre linha. Que também são de medida diferente do que a linha de campo. Devia ser igual. Qual que é a maior dificuldade foi a maior dificuldade sua como árbitro dentro do campo? Por exemplo, tem atleta que, não sou bom para finalizar. Outro atleta, eu finalizo bem, mas não sou bom para conduzir. E o árbitro, ele tem isso? Ele fala assim, olha, eu tenho uma grande dificuldade como árbitro. Qual foi a sua dificuldade como árbitro? Eu acho que a maior dificuldade que eu tive para poder amadurecer, acho que outra pergunta é bastante pertinente, é entender que existem jogos e jogos. Você não apita igual, com todo respeito, Capivariano e 15 de Jaú, como você apita um Corinthians e São Paulo. Mas são as mesmas regras. Pressão é outra. A inteligência emocional que você tem que ter é diferente. Até porque dentro do campo também a bola vai correr diferente, né? Quando o Armando Marques falou e caiu o mundo em cima dele, porque pinçaram a frase, tem falta que você vê e falta que você não vê, o que ele quis dizer é o seguinte, tem jogo que você solta, tem jogo que você apita tudo. Quando eu fui apitar na Libertadores, nunca vou esquecer, a primeira vez que eu apitei um jogo do Boca na Libertadores, na Bombonera, cara,
Eu não sei como é que está hoje, faz tempo que eu não vou ao Boca. Vou para Buenos Aires, mas faz tempo que eu não vou ao Boca. Puta, aquela bateção naquelas favelas de metal que tem chegando no Boca, aquele barulhão todo, o estádio, que é um estádio que é feito para aquele caldeirão e tudo mais, baralho, baralho. Era um jogo difícil. Acho que era Boca e Nacional do Uruguai. Bom, enfim. Primeira meia hora eu apitava tudo. Se o anjo da guarda do cara chegasse perto e fizesse um vento e o cara caísse, é falta. Porque eu precisava acreditar que eu tinha o controle do jogo. Porque o primeiro passo em tudo na vida é acreditar em você. Claro. Entendeu? Claro. E mostrar para quem está assistindo que eles podem confiar no meu trabalho. Que isso é muito importante. Isso é feito nos primeiros minutos. Então, assim, tudo. Primeira meia hora. Essa é a estratégia. Estratégia. Aí você vai apitar, eu ia apitar na altitude. É muito difícil, cara. Realmente você sofre bastante. Eu escutei um cara falando assim, aliás, numa grande emissora aqui. Hoje com a fisiologia que tem, já virou mimimi. Virou mimimi. Isso aí é mimimi. Altitude, não sei o que lá, isso é bobagem. Cara, é demais de altitude. Então o que eu fiz quando fui apitar a primeira vez na altitude na Bolívia? Eu cheguei, qualquer faltinha, não deixava o cara cobrar rápido. Calma, vê se não machucou. Por quê? É mais para trás. Eu precisava de um tempo para respirar. E eu percebia muitas vezes que os jogadores também. Então, eu acho que a maior dificuldade é você buscar essa inteligência emocional para quando você faz X e quando você faz Y. Bom senso, né? Bom senso em tudo. Tinha um árbitro uruguaio muito famoso chamado Julio Matos, da minha época. E ele veio aqui fazer uma pré-temporada com a gente e ele tinha uma fala que todo mundo guardou. Que ele falava assim, arbitrar é pensar. Muito bom, muito bom. Emily, no começo, a gente estava falando, você falou muito sobre fazer o bem, né? Vamos voltar um pouquinho pro nosso cotidiano. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: para o triunfo do mal, basta que os bons não façam nada. Né? Exatamente. E você é muito envolvido com o projeto social da Igreja Anglicana, não é? Algo assim. Olha, eu conheço o reverendo há muitos anos. Você é ativo. Sou menos do que que eu gostaria de ser. Ele, graças a Deus, ele tem o apoio de muita gente financeira poderosa, que isso aí auxilia bastante. Ontem mesmo ele recebeu lá o filho do comandante Rolim, que é o Maurício Rolim, ex-dono da TAM, que ajudou muito na construção. Eu gosto muito das coisas do dia a dia. Que eu não gostaria de dar exemplos, porque eu acho que quando você faz uma coisa, você não precisa ficar falando publicamente. É bíblico. Tá? Eu não gosto de ficar... Mas eu me sinto bem, cara. Entendeu? Tem umas coisas que acontecem no dia a dia, eu não acredito no acaso. Não, também não. Eu não acredito no acaso. Eu prefiro não falar. Tá? Mas são gratificantes. Mas são coisas que quando eu chego em casa, assim, eu olho no espelho e vou falar francamente, se me perdoa, mas eu acho legal chegar no espelho e olhar e falar assim, você é foda. É isso. Não é no sentido, eu sou melhor do que o outro. Não. É no sentido do que eu faço. Eu faço. Porque eu estou cansado de ver gente que só reclama, só isso, só aquilo, e que acha que se fizer uma doação em dezembro, bom. Tá bom. Quando o mundo precisa de ações que não são só financeiras. Às vezes, essa eu vou contar porque estava com um amigo, eu estava voltando de Santos há uns 20 dias atrás, chovendo muito em Santos. E nós paramos ali, para quem conhece bem Santos, já saindo da cidade, antes de chegar no túnel para poder dar a volta e pegar a Anchieta. Mas chovia. Aí tinha um cara pedindo, na chuva, frio. Aí meu amigo abriu a carteira, pegou lá um dinheirinho para dar pro cara, lá. Eu abri o vidro, e aí o cara pegou e falou assim, nós demos, então, eu falei, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ele falou assim, só de vocês abrirem o vidro para mim. E aí eu não tinha mais nada, o meu amigo que chama Paulo, ele falou assim, Alfredo, pode ir embora. Ele não precisava de dinheiro, sabe o que ele precisava? Que alguém abrisse o vidro para ele e conversasse com ele. Então, achar que você está colaborando com a sociedade ou com uma pessoa só dando dinheiro, não é verdade. Nós vivemos uma pandemia, né? Que para mim foi novo. Eu tenho 48 anos, então para mim foi uma coisa nova. E a pandemia me atingiu diretamente porque eu perdi meu irmão. Né? Perdi meu irmão de Covid, então me atingiu diretamente. E eu sempre falei para as pessoas, até para o Celcinho, nosso amigo em comum, eu sempre falei, as pessoas não vão sair da pandemia como elas entraram. Alguns vão sair com
impactados de uma maneira positiva, outros vão sair piores. Mas eu digo que a pandemia serviu muito para aproximar alguns corações. Porque nós vivemos uma era de tecnologia em que a internet ela aproxima as pessoas e afasta os corações. Hoje Concordo. você tem facilidade de, do outro lado do mundo, ser presente na vida de uma família. Mas às vezes a pessoa está embaixo do mesmo teto com o coração afastado, né? Então tem aquela coisa do cara dos filhos estarem almoçando, cada um no seu telefone, e eu cortei isso, né? Tem uns amigos que não deixam também os filhos. Sempre quando eu sempre falo, comigo não. Porque nós somos humanos, né? A gente não pode ser dominado pela tecnologia, nós temos que dominar a tecnologia. E hoje nós convivemos aqui numa cidade que, para mim, tem o povo mais diversificado do país e tem um povo extremamente trabalhador, um povo, né? Nós falamos aqui da educação, nós falamos... Você acha que hoje o Estado apoia o esporte de maneira correta, em termos de ceder espaço para que, ou de ceder estrutura para que o social que o esporte promove possa impactar a vida das pessoas? Não, pelo contrário. Eu acho que poderia ser muito melhor. Eu conversando uma vez com um prefeito de São Paulo, a minha sugestão era muito clara. Todos hoje, equipamentos esportivos da cidade, que estão sucateados, que estão sob a mão de tráfico de drogas, você passa a noite nas periferias, nem só as periferias não, viu? Sim. São as quadras, com o cara puxando o cara cheirando. Por quê? O poder público não ocupa. Então a minha sugestão era simples, que as associações, federações esportivas absorvessem esses espaços em parceria com o poder público e tivesse atividade para o jovem. Porque, vamos combinar, o cara mora hoje, sei lá, vou falar um bairro mais periférico, mas sem querer ser pejorativo, ok? O cara mora em Itaquera. Aí tem uma quadra em frente à casa dele, onde ele poderia deixar o filho dele brincando à noite, lá com a sua bolinha e tudo mais. Ele não deixa. Porque tem um cara fumando Porque baseado tem um cara lá. fumando um baseado, ou tem ladrão, ou porque, enfim, o poder público, ele constrói o espaço. Eu falei para esse prefeito, pô, muito bonito, hein? Quer dizer que vocês entregaram quantas quadras novas? Não, 60 quadras novas em São Paulo. Tá. E faz o quê com a quadra? Mas fazendo vai render dinheiro, Concorda? né? Isso. Você precisa sempre o projeto físico, e eu sou a favor de projetos físicos, evidente, para a cidade, mas ele tem que vir junto com projetos que atendam a população. E cada segmento da cidade, cada região, tem uma questão cultural. Você, por exemplo, se eu fizer uma quadra esportiva na Liberdade, é evidente que eu tenho que fazer uma quadra ou de beisebol. Entendeu? Por quê? Porque eu preciso atender, em maior parte, a população que é descendente dos orientais. Sim, o consumo cultural ali Você está que eles entendendo? têm, né? Então, assim, eu fico um pouco muito triste com isso. E o Cacá, que é o atual secretário municipal de esporte, gente boa demais, ele tem uma visão social. Mas é evidente que, enquanto secretário, Ele fica engessado. ele fica engessado. Porque tem um monte de coisa que você não pode fazer, que a lei não permite. Né? A acessibilidade nas quadras, lindo. E onde é que tem um professor, se for lá um cadeirante, que quiser jogar basquete? Ah, mas a quadra, ela tem tela para cadeira de roda. E? Gente, você usou um exemplo fantástico. Tem um garoto que eu apoio, o Edinho, e primeiro que a cadeira de roda do basquete é caríssima. Eu sei disso. Super leve, titânio, né? É. E segundo, gente, que vocês não fazem ideia do que esse esporte faz na vida dessa garotada, dessa rapaziada, né? Só que assim, você ter o mesmo conceito que muitos professores de educação física têm hoje, que é jogar a bola e deixar correr, não funciona. Lógico que não. Né? Lógico que Eu não. acho que falta essa capacitação, mas o Estado, me preocupa muito a maneira que o Estado vem tratando a educação já há muito tempo. Eu tenho um vínculo muito forte com as ETECs, porque meus filhos estudaram em ETEC, saíram de ETEC para boas faculdades. Acho que legal. E aí eu continuo bem atuante, assim, às vezes tem algum evento, a gente procura sempre ajudar. E eu tenho recebido informações de que a coisa não anda bem, né? Mas o professor de educação física tem muita culpa nisso. Tem. A partir do momento que ele aceita que a matéria dele é menos importante que as outras. Nossa, isso é um absurdo. Porque o esporte muda a vida, salva a vida. Sim. Quantos garotos... Você pega o Gabriel, tá? Não o Gabriel Menino, o Gabriel que está na Europa do Palmeiras,
Não é Gabriel Menino, que foi agora há pouco tempo. Nossa, tá na Europa, esqueci o nome. Já lembro o nome dele. O Verón. Não, o Verão tá no Porto. O Scarpa. Não, o Gabriel, que é a seleção brasileira. Ô, gente, me ajuda aí. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus era aqui da Brasilândia, né? Ele contando da mãe dele, dos professores, que salvaram a vida dele, que metade dos amigos dele foram presos e metade morreram. Não sou eu que estou falando, ele falou. Agora, você vai numa escola, começa um conselho de classe, mas está faltando professor de educação física. Ah, deixa, ele não precisa vir não. Vamos ver aqui português e matemática. Oh, e o cara não se manifesta. Dá licença. Vocês estão de brincadeira. Isso aqui é sério ou é brincadeira? Eu dou muita palestra, convidado em colégio público. Não cobro nada, porque eu acho que é uma obrigação. Eu também. Eu não, nada. Lógico, quando é uma universidade, que eu vou. Eu fui para a Argentina agora há pouco tempo fazer uma palestra, é uma situação diferente. Mas eu vejo isso nos professores. Ele precisa ter o tesão e entender que a matéria dele é uma matéria transformadora de vidas. Ela não é melhor que português, melhor que matemática, mas também ela não é pior que português, pior que matemática. A minha segunda mãe. Eu falo isso, está lá no meu Instagram, minha segunda mãe, que hoje já não está aqui, a professora Dalva, ela foi responsável por me ensinar coisas, assim, valores que, né, eu que na periferia, a escola, o garoto da periferia, quando começa o período de férias, ele fica triste. E era assim comigo. E não era pelo que as pessoas pensam de merenda, nada, era pelo convívio, né? E aí essa professora me adotou, me ensinou. Teve os filhos que são meus amigos, né? A Melissa, o Leandro, a Priscila, que receberam uma educação tão boa da professora Dalva e do marido dela, do Leão, que eles não foram egoístas de me emprestar a mãe deles. Você vê, né? Como é que é? Então, faz muita diferença. Só que hoje, né, a gente vê pelo convívio em academia. Você pega professor de academia, o cara lá, sou professor de educação física. Primeiro que não tem educação. Então já não faz valer a nomenclatura que a profissão apresenta. Segundo que não tem a dedicação. Não estou nem falando de vocação. Claro. Porque é dedicação. Por isso que a gente vê o circo dos horrores nas academias, né? Eu vou falar para você, é osso. Então, falta muito. E eu queria muito que o Estado também desse uma melhorada nisso, porque o esporte ele não só salva a vida, mas ele constrói o cidadão, né? Vou te contar uma passagem rápida, mas verdadeira. Eu estava no elevador. O Marcelo Teixeira, ex-presidente do Santos, lançou um livro na Unisanta, que é a universidade dele, e depois do lançamento ele fez um coquetel na sala dele. Eu sou muito amigo do Emerson Leão. Então ele mandou um carro buscar o Leão e a mim, aqui em São Paulo. Nós descemos para poder ir no evento. E quando terminou, tem um coquetel na minha sala e nós subimos. Então estavam todos aqueles jogadores da época de 2000, 2001. Diego, Robinho, André, Fábio Costa, enfim. Estava o Leão, eu estava na sala e nós de ir embora. Coincidiu de descer no elevador o Diego Ribas, o Robinho, o Leão e eu. Nós entramos no elevador, tinha uma assessorista, uma senhora. O Diego Ribas vira e fala assim para ela: tá vendo ele? Apontou pro Leão. É meu pai. Aí ela não sabia. Ela falou assim: eu não sabia. Ele é seu pai, mas ele não é o Leão, nós é o elevador. O Diego falou assim: não, a senhora não entendeu. Ele não é meu pai biológico, mas ele salvou a minha vida. Porque ele mostrou para mim que no futebol eu podia virar um grande cidadão. Cara, eu no elevador, depois eu falei pro Leão, Leão, vou contar um negócio para você, para mim, porque eu acho que a natureza te manda recados. Ela não precisa falar com você direto. Eu posso falar uma coisa que a pessoa está do seu lado, mas é para você ouvir, não é para aquela pessoa. Eu saí do elevador, o Leão falou assim para mim, legal, né? Eu falei, Leão, eu tô bobo de ver. Então, assim, o futebol transforma vidas, salva vidas. Infelizmente, algumas pessoas ficam pelo caminho. Infelizmente. E aí não tem formação para uma outra profissão. Porque algumas pessoas, ao invés de salvar a vida, eles extorquem as vidas, né? Exploram, né? Porque o futebol também o futebol, como outros esportes, é uma fonte de receita muito grande. O primeiro esporte que eu pratiquei na vida, que foi o esporte que me trouxe educação também, que me ensinou a jogar lixo no lixo, foi o taekwondo. Onde eu sou mestre de 4º grau. E onde eu tenho um nojo da federação hoje, que matou o taekwondo, né? Hoje, você vê uma criança de 14 anos tentar uma faixa preta na cintura, eu sou contra,
Né? Ela não está pronta como pessoa para Claro, isso, né? ela não pode sentar uma faixa preta. Na minha época, eu peguei a faixa preta muito cedo, com 16 anos. Com 14 nós tínhamos a faixa preta reservada, que era metade preta, metade vermelha, que era você passar por um período de formação para entender as coisas. Então hoje, quando eu falo de Estado, eu falo que alguns órgãos também, a própria Federação Paulista, eu tenho um convívio bom com a Federação Paulista, principalmente com o Dr. Gustavo Delbin. Mas eu falo que a Federação Paulista, ela trata, às vezes, os clubes... Ela parece um feudo, cara. Eu acho criminoso a maneira que se realiza o campeonato da famosa Bezinha. Porque você pega um clube e a maioria dos presidentes não tem... Alguns não têm preparo dos clubes que estão nessa divisão e outros não têm o famoso caráter mesmo. Claro. Porque você pega um clube que vai disputar uma competição, a Bezinha tem o quê? Uns 3 meses. O cara vai sair no mínimo devendo 200 mil. Porque lá você pega, um grupo tem de 26 a 30 atletas. Você tem que registrar os caras. Claro. É um campeonato profissional. Para cada R$ 1.000 que você paga mais 1.000 de encargo. É isso mesmo. Aí nós estamos falando vamos colocar 30 atletas para facilitar a conta. Nós estamos falando de 60 mil mês. Ó, tá por baixo, estou tirando, arredondando para baixo. Fora taxa, arbitragem, transporte, alimentação. Aí atrasa uma ambulância, a federação multa em 4 mil. É isso aí. Então, está fomentando esporte onde? Eu acho que precisava se criar um mecanismo para que tenha competição, mas sem, né, ter um crivo. Ó, clube, é o seguinte, você tem condição de fazer isso? Porque a federação ela não dá essa assistência. A Copa São Paulo. A Copa São Paulo, eu assisti um jogo que você deve ter se revoltado muito, sendo o futebol que você viveu durante o tempo, foi um jogo em Barueri. Se eu não me engano, o Celso estava junto. Eu assisti esse jogo, eu estava num restaurante, o campo parecia uma piscina. Eu fico pensando um jovem arrebentar um joelho ali, alguma coisa assim. Não tem nem como mostrar futebol. E aí tinha jogo que não podia, e jogava ali por quê? Porque o campeonato vem sendo feito de uma maneira tão tosca que não tinha janela para remarcar, né? Porque o calendário é muito enxuto, muitas equipes. Então, assim, a coisa não caminha bem, né? Mas o Ministério Público tem culpa porque ele assiste tudo calado. Esses clubes que vêm disputar a Copa São Paulo de empresários, o cara aluga o nome do clube para disputar a Copa São Paulo, bota os garotos no ônibus 3, 4 dias, com alimentação irregular, muitas vezes chegava aqui, agora o Palmeiras deu tudo para Eu vi, foi uma coisa fantástica, entendeu? Um fair play incrível. Quando eu apitei a final da Copa São Paulo em 94, naquele ano, o Flamengo de Rondônia mandou jogar aqui contra a Portuguesa, o moleque não tinha caneleira, a Portuguesa que deu. Então assim, e ninguém faz nada. Porque mas tem 104 clubes. Quantos têm condições de disputar essa Copa? Time de empresário, quantos largaram os jogadores inteiros aqui? Você lembra disso? Lembro. E aí, teve que entrar a prefeitura, a federação, para dar o dinheiro de volta para os moleques voltar. Nós temos uma empresa também, além da Fox 23, né? Nós temos uma empresa que ela mexia com futebol, desde agenciamento de carreira, e nós fazíamos gestão. Nós fizemos gestão de um clube no interior e eu coloquei a nossa equipe para disputar uma competição. E um dia eu recebo uma ligação de um clube do Flamengo de Pirajuí. O pessoal, rapaz, acho que vai ter que dar WO, que a gente não vai conseguir ir. Perto de Lins. Mas o que aconteceu? Puta, não estamos conseguindo transporte e alimentação para os meninos. Eles iam jogar contra nós. Eu paguei o transporte e a alimentação deles. Você vê. E depois fui criticado. Não, você tinha que deixar... Se ferrar. Mas aí já entra o brasileiro que adora levar vantagem. Vem um clube de Garça jogar conosco, eles não iam dormir no ônibus. Eu aluguei uma chácara para eles dormirem. Então, fui criticado, porque a minha visão é que o esporte se ganha dentro da técnica. Claro. Agora, você colocar pozinho na água do outro não funciona. Não. Professor, o nosso papo está tão gostoso que ele vai ter que ser o primeiro de muitos. Um prazer. Porque valeu a pena essa espera. Você não é que bom, não preciso dizer que não é demagogia, porque quem me conhece sabe que eu sou meio Loebling, eu falo o que eu penso. E continue com essa autenticidade muito fantástica. Obrigado. Sua página é extremamente agradável. Eu vou tentar convidar um ufólogo para a gente bater um papo sobre ufologia, que é um tema que nos agrada muito, né? Muito. E eu agradeço, queria deixar suas considerações finais e as suas redes sociais para que as pessoas possam também usufruir desse conhecimento, dessa educação, dessa sinceridade que tanto nos encanta. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, realmente demorou, mas foi um prazer muito grande. Você é uma pessoa com muito conteúdo
Eu acho que as pessoas precisam trocar experiência, né? Sim. Sem ser o dono da verdade, mas trocar experiência. Tenho a certeza que eu também saí aprendendo muita coisa. Eu gosto muito de pensar no day after, o que aconteceu, como é que foi, como é que não foi. Ninguém é dono da verdade, mas a gente tem que manter, sim, posições. Eu aprendi isso com meu saudoso pai, né? Mantenha uma posição, se você acreditar naquilo. Se você não acredita, ouça, evolua, aprenda. Então, quem quiser me seguir, com o maior prazer, é Alfredo Loeblin, né? Tanto no Instagram, quanto no TikTok também, a gente faz alguma coisa, no Face, e estamos à disposição. Tá ótimo. Professor, muito Grande obrigado. abraço, viu? Primeiro de muitos. Se Deus quiser. Um Gente, abraço a todos. Esse episódio, como sempre, parece repetitivo. Eu falo, um dos melhores episódios e tal. Mas é legal a gente conseguir debater. Né? Aquilo que eu disse no começo. Muitas pessoas falam, não se debate política, não se debate futebol. Na verdade, assim, a gente pode debater tudo na vida, desde que exista no meio do debate aquela palavrinha chamada respeito. Então a gente fica por aqui. Focus 23 Coragem. Até o nosso próximo episódio. Muito obrigado, viu, galera?